Você conhece o conto do cineasta excêntrico que foi chutado da maior empresa de animação do mundo por causa de um filminho em preto e branco com um cachorro morto? Pois é. Essa história real parece mais um roteiro escrito pelo próprio Tim Burton. Imagine só, um jovem criador com ideias sombrias, visões macabras e um talento bizarro para transformar o estranho em arte, sendo rejeitado pela própria casa do Mickey Mouse. Foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores sombrios da Disney quando Burton criou Frankenweenie, um curta que, ironicamente, só seria reconhecido como obra-prima décadas depois. Mas na época o resultado foi trágico. Ele foi demitido. E o mais louco, o motivo envolvia necrofilia, medo infantil e um cachorro reanimado. Neste vídeo, vamos te contar o que a Disney quis esconder, os bastidores obscuros do curta maldito e como essa demissão foi o ponto de partida para um dos maiores nomes do cinema sombrio explodir no mundo. Se prepara, porque essa história tem mais reviravolta que filme de terror. Tudo começa em 1984. A Disney ainda era aquela empresa que só queria fadas, princesas e músicas fofinhas. E então entra em cena Tim Burton, um artista contratado como animador, que odiava desenhar passarinhos cantando em árvores. Enquanto os colegas criavam mundos coloridos, Burton rabiscava criaturas com olhos fundos e mundos melancólicos em seu caderno. Ele estava completamente deslocado, um verdadeiro estranho no ninho. Mas ao invés de tentar se encaixar, ele decidiu criar Frankenweenie, um curta-metragem que era uma homenagem aos filmes clássicos de terror, como Frankenstein, só que com um toque emocional. Um garoto que traz seu cachorro de volta à vida. O filme era tocante, sombrio e inovador. Só tinha um problema. Era assustador demais para a Disney. A empresa viu aquilo como um risco. Crianças chorando, pais reclamando. E o que eles fizeram? Mandaram Burton embora. Sim, ele foi demitido por ser criativo demais. E aqui vem a parte mais irônica de tudo isso. Frankenweenie ficou engavetado. A Disney escondeu o curta por achar que aquilo era uma afronta à sua imagem familiar. Mas o que eles não perceberam é que, ao fazer isso, criaram um monstro muito maior. Porque Tim Burton, livre das amarras do estúdio, foi direto fazer Beetlejuice, depois Edward Mãos de Tesoura e, em seguida, Batman. Em pouco tempo, ele se transformou em um dos cineastas mais celebrados e originais de Hollywood. Enquanto isso, a Disney anos depois percebeu o erro monumental que cometeu. E adivinha só? Tentaram se redimir, chamando Burton de volta. Em 2012, quase 30 anos depois, ele recria Frankenweenie, dessa vez em stop motion, do jeitinho que ele sempre quis. E o mundo finalmente aplaudiu o curta que antes havia sido rejeitado. Um ciclo completo, digno de cinema. Agora para e pensa. Quantos talentos como Tim Burton foram silenciados porque eram estranhos demais, diferentes demais, assustadores demais? Essa história não é só sobre um cineasta e um cachorro zumbi. É sobre como a criatividade real, aquela que causa desconforto, muitas vezes é rejeitada antes de ser reconhecida como genial. Burton foi expulso do castelo encantado da Disney só para construir seu próprio império gótico onde o estranho é celebrado. E talvez essa seja a maior lição. Às vezes, ser demitido é a melhor coisa que pode acontecer com você. Inclusive, comenta aqui embaixo, você já foi rejeitado por ser diferente? Já te chamaram de esquisito por pensar fora da caixa? Compartilha a tua história nos comentários e bora mostrar que os estranhos são os que mais brilham no fim. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sino para mais histórias bizarras como essa. Porque aqui a gente não tem medo do escuro. A gente vive nele. Fontuarzo.